Então, fazendo uma pequena introdução, novamente, né, à estanqueidade, né? A gente sabe que é uma técnica de inspeção, tá? Que pode ser utilizada, né, em algumas peças, em equipamentos, né? Ou seja, pode ser tanto numa peça individual, quanto num conjunto mecânico, tá? Normalmente, quando a gente fala em estanqueidade, a gente lembra de algum recipiente estanque, né? Ou seja, que aprisiona alguma coisa, normalmente fluidos, né? Seja fluidos no estado gasoso, ou seja fluidos no estado líquido. O problema é que quando a gente fala de fluidos, né, nós temos alguns parâmetros que interferem muito, né, que é o caso, né, do meio ambiente. Parâmetros do próprio meio ambiente. O calor, né, a temperatura, a pressão, né, a vazão e assim por diante, né? Mas ainda um pouco antes, né, a gente vai saber que existem procedimentos, né, para se trabalhar com essa estanqueidade, né, com esse confronto aí de parâmetros que podem estar envolvidos, né? E a gente usa a própria física, né, para nos ajudar, né? Então tem alguns aspectos aqui, né, da estanqueidade. Primeiro, né, claro, o próprio nome já dá uma noção, né, que é para localizar, né, um vazamento, né? Normalmente a estanqueidade, né, é um requisito que se faça esse teste, né, para provar que não existe vazamento. Ou seja, para provar, né, que o equipamento, a peça, é estanque, realmente não tem, né, rupturas. Tá? Falando de estanqueidade, a gente fala de um tipo de ensaio também, tá? Que entra, né, como uma parte de ensaio não destrutivo e não pode ser confundido com outro teste que não da área de não destrutivo, que é o teste hidrostático ou o teste, né, pneumático, tá? Às vezes ele tem um princípio parecido, quando é a pressão positiva, por exemplo, né? De você pressurizar um sistema, né, um equipamento, né, e verificar, por exemplo, através do método bolha, né, ou por queda de pressão, né, se você, o que vai diferenciar um teste do outro, né, é o caso a própria pressão, né, e, né, na verdade, eu sou um pouco mais especialista na NR13, e dentro da NR13, né, que é caldeiras e vasos de pressão, principalmente no setor sucroalcooleiro, né, eles utilizam o teste hidrostático como se fosse estanqueidade. Tá? Ou seja, eles pressurizam um sistema recém feito manutenção, entendeu? Para verificar se vai ter vazamento. Né? Parece um absurdo, mas eles fazem isso dentro de um procedimento, né? De que vai elevando a pressão aos poucos. Né? Mas muitas vezes chega na metade do teste e rompe uma tubulação. Por quê? Né? Por causa que é um procedimento falho. Né? Muitas vezes a gente está pensando na estanqueidade isoladamente. Mas se houve uma solda, por exemplo, né? Antes eu tenho que fazer a inspeção na solda. Né? Eu faço uma inspeção prévia, né? Específica na solda, para depois entrar, né? No caso de um teste de estanqueidade, por exemplo, ou no caso ali seria o hidrostático. Tá? Então acontece muito disso também. Né? E falando de NR3, né? É uma das aulas também que eu ministro aqui na escola. Tá? Um dos tópicos que entram dentro desse conceito. Né? A gente sempre recomenda, né, alguns procedimentos
realmente a gente trabalha com os procedimentos SNQC, a BEMB, né? Para tentar uniformizar os ensaios, né? Principalmente quando é engenharia, viu? O curso da NR13 que eu estou falando é para engenheiros mecânicos. Tá? Então, nós temos um curso de engenheiro, para engenheiro mecânico, de inspeção de caldeiras e vasos de pressão. Tá? Justamente porque esses procedimentos todos, que você já está habituado aí há 14 anos, né? Que você vem fazendo, que é padrão, não só na Petrobras, porque muitas empresas assimilam essa metodologia. Principalmente quem está próximo ali, né, da Petrobras, eles assimilam o que a Petrobras faz, vira referência, né? Mas, infelizmente, nos últimos anos, a gente vem trabalhando há 7 anos. Há 7 anos com uma turma específica de engenharia. Eles não sabem praticamente a diferença de uma estanqueidade com um teste hidrostático, com um teste pneumático. Entendeu? É raro. Entendeu? Viram superficialmente, teoricamente, eles veem muito ensaio mecânico. Ensaio mecânico toda a faculdade dá. Tração, torção, né? Essa parte eles veem. Os destrutivos. Os destrutivos. Os destrutivos, né? Acho que é para destruir mesmo tudo. É para destruir tudo, né? Os não destrutivos, sinceramente, já é raríssimo. É raríssimo quem eu pergunto, você teve laboratório de ensaio não destrutivo? Entendeu? É raríssimo, né? E por isso que a gente vem fazendo um sucesso com esse curso aí. A gente foi pioneiro em lançar um curso de inspeção para engenheiro. Por quê? O que eles procuravam com a gente? O cara era engenheiro, chegava numa supervisão ou gestão de equipe, tinha que contratar um inspetor de soldagem. O que acontecia? Ia contratar o cara ganhava mais que o próprio engenheiro. É. Né? Ia contratar um ultracionista, R$ 1.000 a diária. Né? Isso aí. Opa, espera aí, vamos ver como é que faz esse negócio aí, né? Aí os engenheiros nos procuravam para fazer um curso de inspetor de soldagem, por exemplo. Né? Ou de NR13 básico. Né? O inspetor de soldagem é um curso bom para certo público. O engenheiro já viu aquela teoria. Ele não tem interesse na teoria, ele tem interesse na parte prática. Né? Então a gente consegue fazer um bem bolado, né? E dentro disso daí, né, enquadra muito bem a parte de estanqueidade, de inspeção. Né? Inclusive, uma das técnicas que a gente passa para ele é o método bolha. Né? Então, tem toda uma parte do seu treinamento, uma parte do seu treinamento foi assimilada para os engenheiros. Entendeu? Tem, claro que tem as técnicas mais convencionais, né? Método bolha, né? Caixa de vácuo, queda de pressão, né? Mas tem algumas técnicas um pouco mais não convencionais. Por exemplo, a técnica de detectar vazamento com hélio, né? Era um dos testes muito executado lá. Por quê? Né? Porque o trecho de tubulação lá, tá? Eu vou desenhar aqui, mas depois tem um exemplo abaixo. Ele era um trecho com uma tubulação muito fina, né? 1/8, é uma tubulação 3/16, é uma tubulação bem fina, tá? E tinha muitas cavernas. A estrutura da aeronave tem muitas cavernas, né? Então, para se chegar a detectar o vazamento, né, se utilizava um aparelho, né, detector de vazamento, que rastreava o hélio. Então, o operador, né, ou o inspetor lá, que genericamente era inspetor de qualidade, tinha que ter o curso específico para fazer o teste, claro, né? E normalmente o curso específico é uma outra burocracia da ANAC. É um procedimento parecidíssimo, é o mesmo equipamento que você pode usar aí. Mas a burocracia é lá da ANAC, lá do DAC. Né? Não adianta ele fazer o curso ABN. Tem que fazer lá o outro curso. Né? Para usar o mesmo aparelho, mesma coisa, mesmo gás. Né? Então, isso facilitava a rastrear o vazamento.
né, que muitas vezes era quase imperceptível. Só se descobria que tinha um vazamento por causa de uma leve queda de pressão no sistema. Normalmente esses fluidos, né, eram os fluidos hidráulicos que movimentavam a parte mecânica da aeronave. Tinha uma alta pressão aí, entendeu? Uma alta pressão. Então o teste tinha que ser rígido. E o hélio, se a gente for avaliar quimicamente, a molécula do hélio é muito pequena. Ela chega a ser permeável em alguns outros materiais. Ou seja, pode ser que tenha um vazamento de hélio, não por causa de uma descontinuidade, de uma trinca, mas simplesmente porque tem uma junta e ele permeou, ele passou pela junta. O fluido hidráulico não passaria. Entendeu? E o encaixe, a tecnologia de acoplamento dessa tubulação era por prensa hidráulica. Era uma solda a frio, né? Solda por pressão. Entendeu? Então, normalmente era nessas junções que dava esse problema. Vai ser sempre assim, viu? A maioria dos problemas são sempre junções, a maioria das vezes, né? Uma flange, uma solda. Os pontos mais críticos em toda inspeção, todo ensaio que vai ser executado. Tá? Ok? Então, é muito importante, né, também saber a escolha do método. Não adianta, nesses casos aqui, por exemplo, né, eu querer fazer um teste com ar comprimido. Né? O ar comprimido, né, eu vou ter que fazer o ar comprimido seria se eu estivesse fazendo o método bolha. A pessoa, eu vim aqui na tubulação, ficar atacando água em todas as juntas, e aqui dentro vai ter, passando junto com dentro dessas cavernas, né? Sistema elétrico, sistema de comunicação, entendeu? Então, por isso que se utilizava muito o hélio, tá? Fora da aviação, já vi outras pessoas que fazem com hélio também. Mas é raro, tá? O volume de hélio era muito pequeno lá. Uma garrafa de hélio dava quase para o ano todo para fazer esses ensaios. Né? Mas imagine uma tubulação de 10 polegadas. Né? Sei lá, um trecho de 1 quilômetro. Né? Você vai pressurizar com hélio? Como? E depois, para você pegar o cheirador, né, que é o detector de vazamento, e passar em toda a extensão. É outra coisa. Né? Tranquilo até aí? Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ver então. Detector, ultrassom. A ultrassom capta ruído, viu? É uma técnica também que usa um aparelho específico, tá? Então, tanto o ultrassom quanto o ensaio com hélio é feito através de uma aparelhagem específica, tá? Aí, só para ilustrar, então, né? Uma linha aqui compacta de tubulação, né? Manômetros, acessórios, válvulas, né? Só para ilustrar uma tubulação que seria, né, suscetível aí a um teste de estanqueidade. Tá? Os objetivos. Né? Então, o objetivo principal é garantir a estanqueidade e, claro, cumprir procedimentos, burocracia, atendimento a normas e tudo mais. Né? Mas na prática mesmo. Né? É verificar se tem alguma descontinuidade passante. Né? Descontinuidade passante. Uhum. Pode haver outras descontinuidades que não sejam passantes. Tá? No caso, é quando por exemplo, um cordão de solda, né, ele trinca bastante aqui. Ok? Então, né, em chapas de reforço, né, soldas em ângulo de juntas sobrepostas no fundo do tanque, soldas em ângulo de ligação no fundo do costado, só são alguns exemplos.
Aí a gente viu que existe procedimentos, né, para você analisar chapas, né, defeitos passantes também, né, compressão negativa. Tá? É interessante também. Toda essa parte tem procedimentos, que são os procedimentos que você precisa fazer quando você for fazer a prova lá na BEND, que são as PRs, né? Então essas PRs, praticamente é o que você vai fazer nas práticas, tá? Então esses procedimentos, essas PRs, né, são uma base para você fazer a prova lá, teórica. Então, o estanqueidade, objetivo, né, descontinuidades passantes, é o principal objetivo aí, e agregado com isso, é a garantia da qualidade mesmo, tá? E aí, quando a gente fala em garantia da qualidade, é todos aqueles procedimentos internos, está envolvido normalização, né, normas, e assim vai. A qualificação, né? A qualificação. Mas vamos lá. Tem os exercícios aí, né? Claro que se tiver alguma dúvida de exercício, né? Mesmo que já passou, você já fez, tenta refazer de novo e me passa, Fábio, esse exercício aqui eu achei estranho, né? Eu acho que a resposta é outra. Por que é essa resposta? Tá? Porque você consegue fazer, você percebeu que a nossa metodologia, ela foi preparada para você fazer um autoestudo. Porque você faz a leitura, intercalado com exercício, você faz exercício, você consegue ver as respostas, entendeu? E refazer os exercícios. Né? Então, é de propósito isso. É porque durante a leitura, né, pode ser que não ficou bem claro, né, o contexto. Ok? Bem, ainda comentando um pouco de princípios físicos. Tá? Então, principalmente vai entrar aqui a questão metrológica, né, metrologia. Né? E se estamos falando de metrologia, né, entra o tal do SI, né, que é o Sistema Internacional de Unidades. Né? Por quê? O que acontece? Eu vou já te dar um exemplo. Né? No SI, né, a pressão, por exemplo, é dada em Pascal. Né? PA, Pascal. Né? Então, quando a gente pega um documento, uma NBR, a NBR tenta trazer um pouco mais a linguagem técnica, né, do campo. Mas vamos supor uma norma regulamentadora, que é a NR13. Tá? A NR13, ela trata da pressão em Pascal. Você já viu algum manômetro seu aí em Pascal? Em Pascal, não. Então, esse que é o problema. Não se usa o Pascal, mesmo ele sendo indicado pelo SI. Se usa muito mais o bar, né? Isso. E o quilograma-força, né? Por centímetro quadrado. Na aviação, a gente usava muito o PSI, viu? Aqui a gente tem alguns de PSI também. PSI é polegada, viu? É polegada. Tá ligado com a polegada por centímetro. Aliás, é pressão por centímetro. Tá? Por segundo, alguma coisa assim. Tá? Mas eu sei que é inglês. Tá? É inglês. É culpa dos ingleses que tem o PSI. Aí tem o bar, tem o quilograma-força, né? Então, o que acontece muitas vezes, né? A gente cai naquela parte de conversão de grandezas, né? Então, aqui a gente está exemplificando um pouquinho, né, de cada uma, né? E o problema é que a gente vai cair na conversão, né? Às vezes é fácil, né? Na prática, né? Na prática você pode ter ali uma tabelinha, né? Ou o seu procedimento já tem algumas referências. A NR13 fez uma jogadinha legal. Ela colocou lá, né, um múltiplo do Pascal, por exemplo, quilopascal, né?
Só que ela colocou uma conversão em kgf, uma nota, né? Observa, OBS, né? 1 kPa é tanto que kgf, centímetro quadrado. Por quê? Porque ela já sabe que na prática se usa, né? Essa unidade. Então é interessante. O procedimento, né? Ele pode vir com esses adendos, né? Ou ele pode especificar, por exemplo, somente uma unidade. Aí você chega lá, ó, tem que fazer um teste de estanqueidade e eu tenho um manômetro de 4 kg. Tá. Só que, aliás, ao contrário. Vamos lá. No procedimento pede para mim utilizar um manômetro de 4 kg. Né? Aí, na mão ali, na hora, eu tenho ou em bar ou em PSI. Claro que não vai ser 4 bar e 4 PSI. Eu tenho que fazer uma conversão. Tá? Aí entra a nossa tecnologia, né? Não sei se tiver um Android, né? É só você ir lá e instalar um conversor. Grandezas físicas fundamentais, são 7. Né? Tem o comprimento, o tempo, massa, né? A corrente, a temperatura. Né? No caso aqui fala de temperatura termodinâmica. Por quê? Né? É aquela temperatura Kelvin, que está relacionada com o movimento das partículas. Tá? Quantidade de matéria, intensidade luminosa. Quando eu pego essas fundamentais, né, e começo a brincar com elas, né, por exemplo, eu pego o tempo pelo comprimento. Né, eu tenho aqui o comprimento, aliás, pelo tempo, contrário. Então, eu tenho o comprimento em quilômetro, o tempo em hora. Quilômetro por hora. Ou seja, eu derivei. Né? Eu juntei duas unidades, duas grandezas físicas, né, para ter uma nova grandeza. Tá? Então, a pressão, né, ela é uma derivada, né, de força por área. Tá? Então, a pressão, né, é dada pela força que é aplicada sobre uma área. A gente vai ver isso na sequência. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. É essa fórmula aqui que estava faltando lá, viu? Que eu atualizei aí, tá? Então, né, nós temos aqui no sistema nacional o Newton metro, tá? Então, esse N maiúsculo é o Newton, que é daquele cientista Newton mesmo, né? Uhum. Okay? E o metro quadrado, né? Que já é, né? Só por falar em metro quadrado, né? Já é, ele por si só, uma derivada, uma grandeza derivada, que é a área, né? Então, aqui, ó, né, o metro quadrado, a gente está falando de área. Tá? E o caso do Newton, eu estou falando de força. Tá? É uma força aplicada numa área, que é essa expressão aqui. Ó. Tá? Pressão igual a força pela área. Tá? E aí, né, no caso aqui, né, a unidade mais fácil de se trabalhar com pressão, né, se você for analisar, né, no sistema nacional, é o Newton metro. Mas quem estudou isso não foi o Newton, foi o Pascal. Tem até umas brincadeiras dentro da engenharia, viu? Que fala do Pascal com o Newton, né? Então, o Newton, ele estudou a força, né? Aí chegou o Pascal, né? Usou o que Newton tinha feito, né? Para explicar a pressão, o conceito de pressão. Então, a pressão, né? Foi dada em Pascal por causa disso, em homenagem a esse cientista, tá? Aí tem alguns conceitos de pressão aqui, tá? Pressão absoluta, né? Diferencial, manométrica, né? Eu acho que tem uma tabelinha aqui que explica um pouco melhor. Deixa eu ver se ela não está muito grande, eu vou diminuir. Beleza. Então vamos lá. Esse esquemático aqui dá para a gente visualizar alguns conceitos de pressão. Tá? Vamos pegar aqui o nosso marcador. Então nós temos aqui o conceito de vácuo. Tá? Então o vácuo seria o zero, pressão nula, 0 Pascal. Tá?
Se eu aumentar do 0 até um certo limite, tá? Eu tenho ainda uma pressão negativa, porque está abaixo da pressão atmosférica. Ou seja, né, quando eu tenho um sistema mecânico com uma pressão negativa, não quer dizer que ele está sem nenhuma pressão, na verdade. O que quer dizer é que ele tem uma pressão abaixo da atmosférica. Não quer dizer que é menor que zero a pressão. É que a gente aceita isso, que é menor que zero, porque a gente nivelou o nosso conceito de pressão na pressão atmosférica. Então, se realmente você pensar na pressão atmosférica, né, como zero, como um ponto de parâmetro, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Mas o zero absoluto de pressão, né, basicamente é praticamente, acho que impossível de chegar numa pressão negativa, viu? Assim, de 0 pascal, assim, de nada de pressão mesmo. Tá? Quando a gente tem uma pressão negativa, né, basicamente o que acontece é que a gente chegou num limite menor que a pressão atmosférica. Tá? Esse mesmo conceito aqui, se aplicado em outro contexto, ou seja, um outro planeta, vamos pensar, né? Pode ser que esse tanto aqui de pressão seria positivo, porque a pressão atmosférica de certos lugares praticamente é baixa, muito pequena, né? Tipo na Lua, a pressão lá, né, tende a ser pequena, mas mesmo assim existe uma certa pressão, tá? O que chega mais perto aqui do vácuo é o espaço sideral, tá? E mesmo assim, né, se você for aprofundar no conceito ali, né, existe, né, matéria negra, matéria escura e assim por diante. Existe uma certa, né, pressão no espaço também. O que interessa para a gente é aqui, ó, né, a manométrica. Tá? Por que a manométrica? É a diferença entre a pressão da atmosfera, tá? E a pressão da atmosfera, né, já tem aqui, ó, né, a pressão da atmosfera seria 1.013 vezes 10 elevado à quinta pascal, mais ou menos, né? Ou seja, 101.300 pascal, tá? 101.300 pascal, tá? Para me chegar no zero, eu tenho que subtrair toda essa pressão, tá? Ok? Então, praticamente, ó, é impossível, tá? É impossível aqui. Pelo menos dentro da teoria já fala que é impossível. É que às vezes a gente não sabe. Tem cientista louco por aí que, por exemplo, está tentando chegar no 0 Kelvin, em temperatura. Tá? Então, se a gente pegar o gás hélio, né, já conseguiram chegar próximo do 0 Kelvin. E mais para frente eu vou falar disso. Segura que eu vou falar já. Né? Vamos voltar no caso do manômetro aqui. Por quê? Manométrica é essa diferença, né? E pressão absoluta já considera, né, desde o vácuo. Ou seja, a gente pode pensar nessas setas, nessa seta azul aqui, ó, representa a pressão absoluta. Entendeu? E essa outra seta menor, a pressão manométrica, que é a pressão que é uma diferença entre a pressão real e a pressão atmosférica. Tá? Então, considera como se fosse contado daqui, ó, é a diferença somente. Então, basicamente, todo manômetro nos dá a diferença de pressão. O zero seria o 101,3 PA. Isso, de todo manômetro. Né? Mais ou menos isso. Entendeu? Aí, se for absoluta, não. Creio que, né, a maioria da documentação técnica já considere a diferença. Mas essa palavrinha aqui, se aparecer em algum contexto de procedimento, pressão absoluta do sistema, toma cuidado com essa interpretação aí. Tá? Que ela vai do vácuo à pressão encontrada. Que se enganaram aí. Pode ser que puseram pressão absoluta
dentro de um contexto errado aí. Tá? É esse mais Entendi. o medo aí, tá? Mas absoluto seria isso, exatamente isso que você falou. Do zero, o vácuo zero, né? Mais a pressão acima da pressão atmosférica. Deixa eu ver se alguma coisa interessante aqui. Pressão atmosférica seria o 0 PA manométrico, entendeu? Foi isso que você acabou de dizer. É o que está aqui embaixo. A pressão atmosférica é o 0 PA manométrico. Então, quando o manômetro está no zero, né, ele está no mesmo nível da pressão atmosférica. Se eu estiver trabalhando com um manovacômetro, né, aquele manômetro que mede pressão negativa, né? Sim. Claro que aqui na figura, infelizmente ele está dando em Pascal, mas a gente poderia transformar esse valor em bar, em PSI, em qualquer unidade, né? Não pode dar menos que esse valor. Você entendeu por quê? Porque não tem como ter pressão abaixo de zero aqui, ó. Abaixo do vácuo, né? Não tem como. Abaixo do vácuo não tem como. Pelo menos dentro da física que nós conhecemos, né? Na física quântica deve ter, né? Então, dentro da física quântica aí já é outra coisa. Dentro da física padrão nossa, né? Não vai ser aceitável, tá? Ok? Vamos lá. Ok. Tem mais um pouquinho aqui, a gente já fecha já, a gente para com o intervalozinho, tá? Deixa eu só ampliar novamente a tela aqui. Então, unidades de medida de pressão, então, só para a gente chegar a aproximar um pouquinho mais da prática, né? Temos que, quando a gente fala em K, tá? A letra K é um multiplicador, tá? Certo. Dentro da metrologia é chamada de múltiplos. Então, metrologia. Existe lá múltiplos e submúltiplos do metro, né? Exemplo, né? Eu pego o metro e multiplico por 1000. Eu tenho 1000 metros, que é Sim. igual a 1 quilômetro. Se eu dividir por 1000, eu tenho milímetro. Entendeu? Que é 0,001. Né? Ou 0,0001. Tá? Então, esses múltiplos, eles não entram só em determinadas grandezas. Eles podem ser utilizados em várias grandezas. E entra no Pascal também. Tá? Sim. Então, 1 kPa, 1 quilopascal, né, é igual a 1000 pascal. Tá? E a gente tem também que, eu ia pôr aqui na frente, né, o K valendo 1000, tá? Nós temos que o mega, que é representado pela letra M, né, vale 1000 K. Ou seja, 1000 vezes 1000. 1 milhão. 1 milhão. Tá? E por que eu peguei esses dois múltiplos aqui? Deixa eu contar os zeros aqui. Isso, pronto. 6 zeros aqui, né? Voltando ali eu estou dando exemplo, eu estou tentando aproximar muito da prática, da documentação, entendeu? Você já trabalhou com a NR13? Já em algumas paradas, eu fiz muitas paradas de manutenção por aí. Vasos e torres. Isso, na NR13, normalmente, eu vou dando um espetáculo porque eu sei no que você vai trabalhando, eu vou interagindo mais ali, né? Vamos puxando assunto que agrega. Se você for perceber lá no capítulo 13.2, ele vai falar da categorização. Né? Até puxa, agora está puxando lá para o item 13.4 para a caldeira, né? Mas para vaso de pressão já fala lá. Né? Tem que ter um cálculo de PV, pressão vezes volume, né? Dentro da NR13. Estou puxando um pouquinho um outro assunto, né? Mas lá no item inicial da norma, né? É dado em KPA. Aí você faz os cálculos, beleza, né? Está dentro do KPA ali aceito, né?
e você usa, na verdade, a pressão em kPa e o volume em metro cúbico. Aí beleza, aí tudo bem. Né? Se não é em litros, eu transformo em metro cúbico. Aliás, é isso mesmo. Né? É 100 litros, eu transformo em metro cúbico e faço a conta. Aí quando a gente chega num capítulo avançado, que vai falar só de vaso de pressão, tem alguns outros cálculos. E nesses outros cálculos, também eu tenho que calcular um grupo de risco através de um produto PV. Só que lá, tá assim, ó, megapascal, multiplicado por metro cúbico. Tá? Então, lá no começo, quando eu comecei a estudar a norma, sinceramente, quando eu reparei esses detalhes, eu pensei que era um erro da norma. Não é possível. Num canto ela fala em kPa e no outro ela fala em megapascal. Né? E os dois multiplicados por metro cúbico. Mas não era, era isso mesmo. Tá? Ou seja, quando a gente está dentro do contexto da norma, que fala de enquadramento, eu trabalho com quilopascal, tanto para caldeira quanto para vaso de pressão. Tem dois segmentos lá. Quando eu vou fazer um cálculo de categorização de vaso, eu trabalho com megapascal. Se eu trocar esses parâmetros aqui, sabe o que ocorre? Uma falha na categorização de um vaso de pressão. Então pode ser que você pegou um vaso de pressão que deveria ser categoria 5, por exemplo, tá? E colocaram nele categoria 2 ou categoria 3. Já aconteceu isso na prática? Não que eu lembre. Não que eu lembre. Já tive aluno que falou que realmente, Fábio, aconteceu isso. Cheguei num vasinho de ar comprimido lá, né? Tinha um fluido que não tinha nada a ver, era um fluido inofensivo, não era nem classe A, nem classe B, e o vaso estava categorizado como 2. Entendeu? Aí eu refiz o cálculo, deu 5. Por quê? Porque utilizaram unidade de medida diferente no cálculo. Erraram só por 1000. Dá só por 1000 só, não é nada. É só por 1000. Entendeu? E esse 1000 já mudou tudo o contexto. Por quê? Tem um item dentro da sua planta que é categoria 5, a periodicidade de inspeção é 5 anos. Entendeu? Perante a NR13. Agora, se ele é categoria 2, é a cada 2 anos que você vai ter que parar o processo para fazer a inspeção. Entendeu? Sim. Inclusive, se for levar ao pé da letra o procedimento mesmo da norma, o classe 5 é simples. Não precisa de treinamento específico, nada. O classe 2 já precisaria de um treinamento específico para os operadores. Entendeu? É diferente. É muito diferente. Né? Até na hora de operar, né? Então, na hora de operar vai ser simples. O cara sabe, mas por que esse negócio aí está com classe 2? Quem né, interage um pouquinho com a área aí. Mas vamos lá. Pagar. Tá? Então, 1 quilopascal equivale a 0,98 kg-força por metro cúbico. Tá? Essa é uma referência que dá para a gente fazer aquela regrinha de 3. Tá? Basicamente, a gente consegue fazer uma regrinha de 3 quase de cabeça ali, porque está quase 1 kg para 1 kPa, né? Então, 1000 pascal é aproximadamente 1 kg. Quase 1 kg. Tá? Vamos lá, apagar. Então, capilaridade. Só tem um conceito aqui também, né? Mas quando a gente fala em capilaridade, a gente lembra um pouquinho da biologia também, viu? Tá? Porque a seiva das plantas, ela usa esse mesmo recurso aqui, ó. Tem uma tensão superficial nas paredes, né? Que consegue absorver esse líquido, mesmo contra a gravidade. Tá? Então, quando você tem microtubos, por assim falar, né? A água consegue subir contra a gravidade. Tá? Ok? Então, são esses tubos capilares aqui.
Tá? Sempre tive vontade de fazer alguma experiência com esse tipo de conceito, mas não tive a chance ainda, tá? Tranquilo até aqui? Capilaridade? Tranquilo. Tá? Então, na capilaridade, você vai perceber que existe uma técnica de inspeção de estanqueidade com esse conceito. Que é líquido penetrante, você já viu, né? Já bastante. É, o LP, né? O famoso LP, quem dá área de qualidade não conhece. Até na aviação faz também, viu? Na aviação faz. Pior é que na aviação não tem folga, viu? Lá é rebite, parafuso, tá? Eu não acredito. Assim tem que ir, tá? Mas lá é mais para as peças, né? Para ver se não tem nas peças, Não, né? é por causa Como do não tem junta parafuso mesmo. soldada. Não, Ah, as no peças tudo parafuso? usinada. É tudo usinada. A maioria das peças é usinada. Aí o LP é feito, claro, né? Toda peça suscetível a algum esforço, né? Sim. Mas aonde dava muita trinca era nas junções com parafuso, com rebite mesmo, né? É, O avião é todo rebitado, entendeu? que pode, quando De vai fazer o esforço. processo de arrebitamento ou aperto do parafuso, pode aparecer trincas no material do que está sendo. Pra você ter ideia, no parafuso que segura o motor do avião, né? E fala motor mesmo, viu? Tem gente que fala turbina, né? É motor que a gente chama É aqui. motor mesmo. Se bem que a gente falava turbina, viu? Mas tudo bem. Achava mais bonito. Né? Mas o motor do avião tinha um conjunto de 4 parafusos só, que segurava ele debaixo da asa ali, num suporte que a gente chamava de canopy. Né? Aquele parafuso era rastreável, tinha número de série, número de lote, e a gente fazia ensaio de partícula magnética periodicamente. Tá? O que assustava era o seguinte: a cada conjunto de 8 parafusos que eu mandava para fazer o ensaio, só faltava 2, 3, o resto Pegava era muito. reprovado, o resto era Aí, reprovado e nem chegava para mim. aí Poxa, justifica meu ensaio, porque quando pega coisa assim, quer dizer que é não, muito necessário. então você imagina, né? A gente tinha, normalmente, pelo que eu me lembro, os caras preferiam colocar novo do que colocar mesmo aprovado no teste, olha só, mesmo aprovado no teste, o pessoal ainda desconfiava. Não colocava os parafusos, deixava em estoque guardado e ficava lá no estoque para sempre. Acho que está lá até hoje, viu? Depois de 15 anos deve estar lá no estoque ainda. Né? Eles pediam para pagar um lote novo. Aí pagava o lote novo, né? E fixava o avião na asa novamente. Né? Mas beleza, né? A gente pulou de uma coisa de capilaridade para outra coisa, né? Acho que você ia falar Termometria. Hã? Oi? da capilaridade, acho que você ia falar Nem que sei. usa. Acho que usa o revelador, não usa Fechou. né? Isso. Pra, Desculpa. A técnica que é a da mesma técnica que usa na capilaridade. trinca. Se tiver uma trinca passante, eu consigo usar o revelador e o penetrante. Né? No Aqui caso, a gente faz, em todos os tanques, faz capilaridade na junta do fundo com o costado. Na mas com ligação do LP, fundo com né? o costado, Com a gente o, joga óleo diesel do lado de fora, né? e Das juntas, e com o revelador pro lado de dentro. é isso aí, entendeu? Mas é isso aí. Aqui a gente vai brincar um pouquinho com isso também, né? Na prática aqui, né? Bem, né? A termometria ou calorimetria também, viu? Né? Termometria, calorimetria estuda a parte de temperatura e calor. Calor é energia, temperatura é uma consequência dessa energia, tá? Sim. É aquele conceito, né, que eu falei, né? Guarda aí que a gente vai ver, né? Que é a questão, né, ligada às partículas, né? Então, o conceito aqui de calor, né, muitas vezes utilizado como sinônimo de temperatura, né?
Na verdade, eu comento, né? A gente está acostumado a falar, hoje está calor, né? Na verdade, não é Mas que qual o hoje calor? está calor, né? É que hoje a temperatura está alta devido a alguma fonte de calor, né, a mais no ambiente, entendeu? Seja aquele sistema do solar mesmo, né? Das estações que batem mais sol, transferem mais energia calorífica, seja uma questão de massas de ar, que já tem essa energia, né? Mas, na verdade, não é que está calor, é que a temperatura está alta devido à energia do calor, né? E o que é esse calor, então? É uma energia cinética atômica, nível atômico. Ou seja, se eu conseguisse isolar alguns átomos e estudá-los, né, a gente ia verificar que eles estão em movimento. Eles têm uma vibração própria até quando são materiais sólidos. Tá? Então, seja sólido ou fluido, né, existe uma vibração em cada átomo. Né? Ou seja, né, se eu consigo aumentar essa agitação ou diminuir, né, eu consigo controlar, né, se o corpo está frio ou está quente. Ou seja, eu consigo controlar a temperatura. E existem várias formas de eu fazer isso, né? Ou seja, né, de passar uma energia. O calor, como uma fonte de energia, pode ser por radiação, né, eletromagnética, do Sol, por exemplo. Micro-ondas é um tipo de energia que agita essas moléculas. Né? Reação química, que é a combustão, também eu consigo transferir energia para esse material. Tá? E quando eu falo de fluido, eu tenho até o conceito de convecção. O que é isso? É o próprio movimento dos átomos. O que está mais agitado tende a ocupar o lugar de que está menos agitado e cria um fluxo de fluido. Né? Por exemplo, a brisa do mar é um exemplo natural disso. Né? E se a gente partir para a questão mais industrial, acontece isso dentro de uma caldeira. A água de uma caldeira tem uma circulação, ou positiva ou negativa. Já ouviu falar disso? Sim. A circulação não, né, forçada, natural, ela se dá justamente por causa desse conceito. Entendeu? A transferência de calor através, né, da convecção. Tá? Mas você gosta de física mesmo? Ou já está desistindo da física? Não, não, gosto. Gosto. Então vamos lá, então. Vamos lá. Para fechar aqui, ó, falando de calor. Apagar aqui. Né? Bem, a fonte calorífica pode ser a mesma, né? Independente. A gente considera aqui, né, o gelo, por exemplo, né? Menos 20 graus Celsius, né? Para que ele possa, né, aquecer, né, eu preciso fornecer calor, ou seja, fornecer energia. Quando essa energia está relacionada com aumento de temperatura, de menos 20 para 0 grau, eu aumentei a temperatura. Eu tenho um título para esse calor, né? É uma qualificação para ele. Ele é sensível, que vem de sensibilidade, que a gente sente. Porém, quando aí nesse ponto a quantidade de calor que você fornece para o equipamento, isso tem uma relação direta com a temperatura. A temperatura também varia. Forneço energia e a temperatura varia, né? Porém, eu posso fornecer energia sem ter uma relação de temperatura. O gelo está 0 graus aqui e o gelo também está 0 graus aqui. Ou seja, eu não tive uma relação com temperatura, mesmo fornecendo calor. Por quê? Porque aqui a energia foi gasta não com o aumento de temperatura. A energia foi gasta com a transformação de estado, do estado sólido para o estado líquido.
Então, para fazer uma transformação do estado sólido para o estado líquido, eu gasto muita energia e não necessariamente eu interfiro na temperatura, né, do componente. Tá? Se bem que, né, aqui a gente está falando de um composto que é referência, que é a água. Né? Não quer dizer que todos eles a 0 graus, né, vai se liquefazer. Certo? E, então tem esse título, latente e sensível. Então, os equipamentos para medição da pressão, né, é aquele conceito de rastreabilidade que eu comentei contigo. Tá? Toda vez que eu utilizo equipamentos para medir qualquer coisa, eu tenho que também estar preocupado, né, com a grandeza, com a unidade de medida, né, e com a rastreabilidade. Tá? Normalmente, essa rastreabilidade também está ligada com o procedimento. Né? Então, o próprio procedimento, né, pede para você fazer a anotação. O pessoal costuma falar tag, né? Ou, não sei se aí se usa esse termo também. Né? Qual a Isso, tag a do gente usa instrumento? É tag. isso, né? A tag, né? Isso. Eu fiquei praticamente 8 anos, né, na aeronáutica. A gente não falava tag, não. Eu lembro que a gente falava alguma outra coisa, né? Mas a gente não usava essa terminologia lá. Então é mais da área, né, específica de inspeção mesmo. Tá? Sim. Ok? Então, né, existe o caso de a gente ter esses elementos analógicos, né, ou digitais. Sinceramente, eu tinha problema com manômetro analógico, né, de ponteirinho. Mas quando eles quebravam, era visível ali, né? Por quê? Porque o ponteiro ele fica para cá assim, ó, né? Ele deslocou do zero e não tem resíduo de pressão nenhum, porque está desacoplado, era batata, já mandava para calibração de novo, né? O pessoal falava que era até normal acontecer isso, né? Mas qualquer desvio ali no visor, eu já sabia que tinha um problema, né? Aí a gente chegou nos digitais, né? Aí tem o digital, né? Todo enfeitado lá, né? E o digital me deu muita dor de cabeça, né? Principalmente porque todo o procedimento lá tem duplo cheque. Ou seja, a maioria dos procedimentos eram executados 2 vezes. Vai fazer uma estanqueidade, né? Tem a equipe de manhã que faz, né? Vai lá, monta tudo o círculo lá que a gente né, monta lá todo o aparato, executa o teste, devolve tudo. Vai embora, entra o pessoal do segundo turno, né? Eles era batata, viu? A gente até sabia, né? A gente combinava entre a gente, ó, deixa essas coisas separadas aqui que o pessoal vai vir pegar. O pessoal vinha pegar, né? E aí às vezes dava discrepância. No outro dia repetia tudo de novo, né? E às vezes era por causa do manômetro digital. Tinha o pessoal que gostava de usar o digital, e tinha o pessoal que gostava de usar o analógico, né? E em tudo que era digital a gente falava que era de engenheiro, viu? Para química digital. Mas vamos lá, né? Então os digitais eu tenho bastante desgosto com eles, viu? Me deu muito problema. Tanto os manômetros quanto qualquer equipamento que era digital, né? A gente tinha dinamômetro digital, não deu certo. Acho que a gente chegou a ter a torquímetro digital também, não deu certo. Que mais? Tinha aqueles calibradores, sabe o calibrador de pneu? Né? Sim. Também. Nossa, o que dá, a periodicidade, para você ter ideia, a periodicidade do calibrador de pneu era 3 meses. Toda hora ele estava desaferido. Se você for encher pneu de, por exemplo, eu coloco no meu pneu 32 libras, né? Se eu colocar num posto aqui, na minha cidade, for para Araraquara, e colocar em outro 32 libras, vai dar diferença. Não vai ser a mesma coisa.
Esses calibradores de posta não seguem uma calibração certa. E outro, o cara afere esses Não calibradores afere. de pulso quando coloca. Não, se afere quando coloca. Depois Não, disso, a é o primeira resto vez, da vida na mesma aferição. vai ficar lá para sempre lá, entendeu? Eu gosto de um de Araraquara lá, que é analógico. Olha aí, ó, tá vendo? Eles têm um lá, né? Perto da casa da minha mãe, é analógico, ou seja, ele tem uma alavanquinha, né? Você controla pela alavanquinha, entendeu? E parece um museu o equipamento lá, né? Parece um item de museu. Mas eu confio mais nele do que no digital, né? Mas beleza, né? Só um comentário aí, né? Para a gente fazer essa dinâmica, né? Aí aqui está falando de baixo custo, né? Realmente são itens muito comuns, né? O manômetro, né? O digital também não tem um custo alto, por isso que a gente chegou a adquirir, né? Mesmo ele sendo digital, não era um custo alto, era praticamente o custo de um analógico, é muito, né? Muito baixo, né? Mas são essenciais aí É para o confiável. processo. Hã? O digital só não é confiável como o analógico, né? Entendeu? Então, creio que aí no campo aí, a maioria aí seja analógico, né? Positivo. E manômetro aqui, pelo menos para a área da Petrobras, pelo menos teste hidrostático a cada 3 meses ele tem que estar sendo aferido. 3 meses? 3 meses o manômetro. No caso nosso, a maioria deles é um ano, né? Eu tenho umas bancadas Uhum. hidráulicas que usava muito, muito, muito pouco, né? Eu tive Eu que... acho que é porque quando vai fazer teste hidrostático, você monta normalmente um dispositivo, o manuseio dele cria riscos para descalibrar o manômetro. Isso, né? E tem também a questão de procedimentos internos, né? Do laboratório, entendeu? Né? Uhum. Pode ser que eles estão seguindo alguma recomendação normativa, viu? Tá? É igual Não, a cigarro. norma para teste hidrostático diz isso mesmo, que é a cada Isso, 3 meses, é isso. no máximo 90 dias. Basicamente é isso, viu? Basicamente é isso mesmo. Tá? Ok? Então, manômetros aí existem vários tipos. Aí. Esse modelinho da foto aqui da imagem é uma imagem ilustrativa, né? Mas dá para ver que ele apresenta duas escalas, né? Uma escala aqui É, que vai ser dada em bar, né? E internamente, né? Tem uma escala aqui em PSI, é assim. né? Já dá para você fazer quase uma conversão direta aqui, ó. Então, ó, se eu estiver Uhum. chegando aqui, ó, 250, um pouquinho menos de 250, aqui tá dando, acho que a imagem tá embaçada, mas deve estar dando 3.500, né? Porque tá um 3.500. aqui, né? 3.500, né? Então, 3.600 equivale a 250 bar. Só para você ter ideia, o trem de pouso, o fluido hidráulico do trem de pouso da aeronave, né? Era quase 3.000 PSI. Era no mínimo 2.800, tá? E para fazer o abastecimento, a gente usava nitrogênio, né? Sabe aquelas garrafas de... será que era nitrogênio mesmo ou será que era ar comprimido? Eu acho que era nitrogênio, viu? Eu sei que precisava usar uma garrafa de nitrogênio e para chegar nessa pressão era, era difícil, a garrafa tinha que ter quase cheia, né? E quando a garrafa chegava pela metade, já não dava pressão, né? Então nós tínhamos um equipamento lá, tá? Era um equipamento, um acessório mecânico que acoplava entre o manômetro da garrafa e a garrafa. Ele ficava no meio caminho, né? Que a gente chamava de multiplicador de pressão. Tá? Internamente ele funcionava como se fosse um pistão, ele fazia tic, 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 tic. Ele pegava a própria pressão do sistema para funcionar internamente e comprimir a pressão de saída. Ou seja, uma garrafa que tinha, vamos supor lá,
20 bar, sei lá, né? Estou chutando aqui que eu não lembro os valores específicos. Ele dobrava no mínimo, ou até triplicava o valor, né, de pressão da garrafa. Fora da Embraer, eu nunca vi em outro lugar um equipamento desse. Multiplicador de pressão para garrafa de ar comprimido, qualquer garrafa cilíndrica. Esse princípio desse, mas não seria assim, né? Eu não sei se você já viu o pessoal faz máquina de hidrojato caseira com garrafa PET e tubulação de água. Eles Tem no colocam YouTube? 2 garrafas PET. Tem. Hum. Fica como se fosse um lava-jato, porque quando liga a mangueira, a água passa na tubulação e a garrafa PET aumenta a pressão, que parece essas VAP para lavar carro, sabe? Não sei, eu imagino que... Quando Já você... viu aquele sistema de poço também? Para bombear água? Tem um Não, é uma garrafa PET mesmo rosqueada num joguinho, num esqueminha de tubulação, assim, num dispositivozinho de tubo PVC, e aumenta a pressão, que parece que é uma VAP mesmo, essas de lavar carro, de lava-jato. Então, não vi não, mas de vez em quando dou umas olhadinhas, eu vou reparar se eu acho um vídeo desse. Qualquer coisa você me passa. Quando você fez esse desenho, eu já lembrei logo o esquema dos caras. Aqui era uma estrutura metálica aqui que tinha uns É que enfeites. aí usava um pistão, né, para fazer a A pressão, gente né? sabe que tem um pistão interno porque é lacrado, né? Não dava para abrir, é Uhum, lacrado. Por causa do barulho, né? E o escape de gás. Ele uhum. escapava um pouquinho de gás, né? Então, internamente, eu não tinha acesso para ver o funcionamento, né? A gente imagina só, né? Um sistema mecânico lá que comprime o ar e depois solta ele. E aumenta a pressão, né? Interessantíssimo, viu? Um sistema lá que hoje faz muito tempo já, eu não consigo mais, né, identificar esse equipamento em outro lugar. Nunca mais achei. Mas vamos lá. Um dos itens é o manômetro, né? Existe a parte eletrônica, né? Então, com toda a tecnologia, por que a parte eletrônica? O manômetro analógico, o problema dele é que ele depende totalmente do processo com o ser humano. Tá? Então, ele depende do controle, né? A maneira manual, por assim dizer, né? Feita direto pelo operador, né? Agora, se eu já tiver um sistema, né? Onde eu preciso fazer né? Tipo, a gente chama na sopa coleira de supervisório, né? O pessoal chama de COI, né? Um centro de operação integrada, né? Onde você controla válvulas, controla, né, pressão, controla tudo mais, né? Aí eu preciso de transmissor, um sistema inteligente, né? Eu preciso pegar essa pressão, né? E transformar ela em pulsos elétricos, né? Seja num sistema, né, digital, ou tem sinal analógico, né? Tem o sinal digital e tem o sinal analógico, né? A diferença é a seguinte: um sinal digital, ele é tipo on-off, né? Hora tem, hora não tem, né? Dentro de uma escala de tensão. Um sinal analógico é quando eu tenho uma variação senoidal. Tá? Bem, mas esse sistema de transmissão, né, mais tecnológico, tem algumas características que a gente pode, né, passar aqui um pouquinho, né? Então, o sinal digital de saída, né, uma característica necessária para o computador interpretar o que está acontecendo, tá? Tem que ter essa interface de comunicação digital, né, com o sistema, né? Tem que ter, internamente compensar a pressão e temperatura, né? Tem que ter uma certa, né, consideração aí, né? Tem que ser estável, né? Manter estabilidade, né?
É uma calibração fácil, né? Às vezes você tem que fazer uma aferição, alguma coisa. Normalmente tem empresas especializadas na parte de instrumentação, né, que fazem esse serviço, né? Esse tal de re-range, né, com e sem referências, né, uma parte mais técnica também, autodiagnósticos, né? Então, se a gente for pegar todos esses itens aqui, são itens que estão relacionados com sistemas de instrumentação, né? Faz calibração, autoconfiabilidade, né? Aí fala até de custos, né? E instalação e manutenção. Mas, de modo geral, né, é um setor que cresce muito. Pelo menos aqui na região, eu vejo muitos sistemas, principalmente em processos sucroalcooleiros, que estão sendo migrados para esses sistemas digitais. Tá? Então, tem todo aquele aparato mais analógico, né, que está sendo migrado para um sistema de computador. Então, antigamente, o cara ficava de frente de um painel, né, e nesse painel ele tinha todos os controles analógicos, botoeiras, e tinha que tomar ação conforme a percepção em campo. Então tem que estar sempre alguém ali, né? Verificando o nível de água do balão, né? Verificando temperatura, verificando todo o processo, né? Agora, se eu tenho todos os sensores que passam para o computador esse item, né? Eu consigo simplesmente através de uma tela de computador simplesmente acompanhar o que está acontecendo no processo e o próprio processador, né? Ele já é configurado para tomar ação. Né? Tem algum sistema parecido com esse aí também? Que eu conheça, não. Que eu conheça, não. Tá. Sim, Parte operacional o é que processo eu aí, faço mais manutenção, né? e incrível que pareça, olha só, uma coisa interessante também, né? A gente fala do processo de inspeção, é que a gente vai para uma área que você já não conhece muito, mas vamos lá. Uma usina aqui da região, ele implantou todo esse sistema. O que aconteceu? Eles integraram num único cargo duas funções: o operador de caldeira e o cara da manutenção. Então, o cara que fica no painel é um técnico, né, de campo, que reveza, né? Hora ele está no painel só acompanhando os parâmetros, né? Então ele verifica lá os parâmetros lá, né? No caso lá, a gente está falando de uma geração externa elétrica, né? Então ele acompanha a caldeira, né? A geração de energia elétrica, a geração de vapor, né? Ele acompanha os parâmetros de acordo com o procedimento, né? Então, se está no nível correto. E em campo, Eu, né, alguém faz manutenção, faz as OPs, eu, eu tive uma entendeu? experiência assim durante um ano que eu trabalhei como operador na Iara Fertilizantes, a antiga Galvânia aqui em Paulínia. Hum, Na Iara, eu fazia parte de operação na fábrica e sim. quando dava horário de almoço, eu cobria o horário de almoço do pessoal do painel. Então eu controlava os parâmetros Isso, mais ou através menos do isso. painel lá. Isso. Aí Tinha você uma ficava olhando lá caldeira. se a temperatura, né, pressão, tá tudo dentro do... Exatamente. Se de algum equipamento parava, já aparecia um alerta ali para mim, eu já avisava, passava um rádio para o operador ver o que estava acontecendo. Isso, é exatamente isso, né? Eu já trabalhei, mas na Iara, Entendi. como quando eu era operador. É. Mas é interessante, viu? É uma tendência aí, né? Porque E eu sei que tem também na refinaria, mas eu nunca acessei essa área de operação lá, né? Mas na operação, com certeza, eles têm muitos painéis lá que controlam toda essa parte de pressão, temperatura. é que aí é muito... ele é sistemático e é bom ser sistemático. Por quê, né? Aí a mecânica deve ser bem separada da elétrica, né? Ou seja, deve ter a equipe Exatamente. específica de instrumentação, a equipe específica da parte mais mecânica de inspeção, né? Então, acho que Uhum. você não chegou a ter esse contato por causa disso, né? É que são Provavelmente salas bem. Até o acesso é bem restrito, porque como eu não, mas trabalho com também nem é refino tanto, porque aqui. são procedimentos específicos, ixi, Hum, né? É bem amplo o assunto, né? aham. Mas beleza.
Vamos lá. A gente fechando aqui, a gente já fecha hoje, né? Tranquilo. Dentro dessa questão de instrumentação, né, a gente volta a comentar um termo muito ligado à metrologia, né? Com controle de qualidade, né? O conceito de exatidão, né? E rangeabilidade, né? Já viu o termo aí? Rangeabilidade? Rangeabilidade, não, eu já tinha ouvido falar de range. Range, né? Range é Isso, o que a gente usa bastante, né? Ah, qual o range desse instrumento, né? Vai lá, eu preciso fazer uma exato. medida de tanto. Pega um instrumento nesse range. Exato. Resolução. Falando em, não em rangeabilidade, mas vamos lá. Falando em resolução. Aqui não tem o termo, né? Mas vamos lá. Eu já lembrei por causa da exatidão, da resolução. Tá? Então, depois eu vou até agregar esse termo aqui que eu achei que está faltando. Né? Agora que eu pensei aqui. Por quê? Se eu for falar de instrumento que eu estou medindo, né? Eu também tenho que falar de resolução. Exato. Em certos casos, eu tinha manômetro que não tinha a resolução necessária para fazer o teste. Ou seja, a escala não dava. A escala mínima. Entendeu? Tem. É Quando a gente vai importante fazer saber. alguns testes, tem uma variável que seria a resolução. A resolução mínima não Exatamente. pode ser. Tem Na um termo verdade, específico. Tá? o ideal é que você tenha, por exemplo, se o padrão seu normativo pede uma resolução de 1 milímetro, entendeu? Você tem que usar um instrumento, você usa uma regra mais prática. Você pega e divide 1 milímetro por 4. Ou seja, É. né, vou dar 0,25. Você precisa ter um instrumento de 0,25, entendeu? Para poder Uhum. fazer dentro daquela tolerância com tranquilidade, né? Aí tranquilo, né? Mas vamos lá. Essa rangeabilidade, então, é necessário que equipamentos com tais requisitos analisem formas de exatidão, né? Ou seja, que às vezes a exatidão não é manuseada em toda a faixa, né? Proteção ao investimento, né? Análise do preço sobressalentes, ou seja, né? Além de eu saber, né, essa característica de exatidão do aparelho, né? Às vezes, vamos ver se compensa. Eu tenho que comprar um manômetro, né, de glicerina, eu posso comprar um manômetro seco, né? Que tipo de manômetro que eu posso comprar? Eu estou citando manômetro, mas isso seria em equipamentos gerais, tá? Para qualquer instrumento. Né? Qualquer instrumento. Eu posso ampliar um pouco o escopo. Vamos lá. Um medidor de espessura. Olha só, medidor de espessura é um instrumento, eu acho que mais comum aí na prática aí também de inspeção, né? Certo? Tem aí Tem, aquele papelinho de tem milímetro. tanto para tubulação, né? Aí que seria E, com o método de ultrassom, é. quanto Mas pega para aquele mais simples, sem ser aquele de ultrassom que usa o cabeçote angular. O que usa só o cabeçote reto. E que só tem sim, o mostrador de. Aquele da tem espessura mesmo. meia dúzia de botão e o mostrador só. Né? Os Kraut-Kramer da vida aí. Isso, é. Esse caso aí, pra você ter ideia, nós temos lá na escola, né? Uns 3 lá, né? Um novinho, acho que ele comprou, acho que foi R$ 800. Né? Ou seja, né? Instrumento que dá para você fazer um serviço, entendeu? E beleza, ele garante ali a rastreabilidade, né? E tudo mais, né? Mas ele só tem uma limitação. Ele só mede superfície sem tinta. Ou seja, eu tenho que lixar, né? Não pode ser uma superfície com proteção, né? Uhum. Com pintado. Aí tem um professor nosso que ele comprou um da GE. Ele falou que pagou R$ 13.000. Não é o de cabeçote angular, é só o de cabeçote reto com essa meia dúzia de botão aí.
entendeu? Ou seja, 10 vezes mais, né? Mais que isso. Aí fala, Para não precisar lixar. sobre tinta. E isso aí. Esse daí dele é sobre tinta. Olha só, pelo que eu sei, né? Um único serviço ele já tirou esse investimento. Que ele pegou por causa do instrumento. Ele, acho que foi na ArcelorMittal, né? Porque ele é lá de Joinville, né? E ele foi fazer ele atua no Brasil todo, né? Ele foi fazer uma proposta. Aí na proposta, né? Ele fez o escopo da proposta dele, deu o valor, tudo mais, né? E a empresa retornou com uma dúvida. Mas você tá me falando que acaba num tempo muito menor que os concorrentes, né? Apesar de estar na mesma faixa de valores, né? Está dentro do valor, mas o tempo que foi a dúvida. Como que você prova para a gente que você consegue nos atender com essa proposta sua nesse tempo? Aí ele explicou a parte técnica do aparelho. Ó, o meu aparelho eu não vou precisar riscar ali 200 pontos da estrutura, era uma tubulação, né? Estou chutando também, não sei se era 200 pontos, mas era um trecho grande. Então, eu não vou precisar fazer a parte de tanto né, de lixar a superfície, quanto de pintar de novo, porque o escopo teria que pintar de novo a superfície, entendeu? Aí ele ganhou a proposta por causa do equipamento. Entendeu? Quem quis economizar, perdeu a proposta. Com certeza. Tá? E, então, só para a gente, né, verificar essa parte de investimento, né, na parte de inspeção. Tem que sempre analisar se vai valer a pena o investimento. E, né, é a parte de transmissão aqui também, né? A gente está falando mais da parte dessa parte de transmissão inteligente, né? Termômetros, né? Alguns outros instrumentos aí, né? Termômetros, pirômetros, lápis de fusão, são equipamentos relacionados ali com o controle de temperatura. Né? Os lápis de fusão, muito utilizados ali no processo de soldagem, né? Os Sim. termômetros também, né? Normalmente eles também acompanham outros ensaios, né? Ou mesmo o termômetro faz parte da estrutura. Existem os termômetros que são integrados no processo ali, né? Bem, a gente pode lembrar daquele pirômetro, né? O óptico ali, muito utilizado, né? Bem parecido com aquele que mede febre, né? O lápis de Sim. fusão, tá? Aí tem o processo aqui de como que ele utiliza. A parte de processos de soldagem, você chegou a acompanhar com o Claudemir alguma coisa? Sim. Tá. Ele falou, comentou dessa parte aqui também? Você lembra? Tá Do, lembrado? de instrumentos. A parte de Acho que lápis de comentou sim. fusão. Faz parte Sim, 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 sim. né, da parte de tratamento térmico, né? Beleza. Aqui é só para demonstração, né? Alguns exemplos, né? De equipamentos Termômetro de contato. de contato, pirômetro, de fusão. Igual tem na indústria, né? Nós tínhamos lá também esses termômetros aqui para medir a temperatura do motor. Logo que a aeronave descia, tinha que medir alguns pontos do motor do avião para ver sobreaquecimento, né? Aqui todos os ensaios a gente precisa. Um instrumento que todos os inspetores têm que ter é o termômetro, tanto no LP como no EPS, tem sempre que ter a temperatura da peça. Todos os relatórios meus vai com temperatura da peça. Então, o termômetro infravermelho aí é muito utilizado aqui. É um fator, a temperatura é um fator que pode interferir no ensaio. Por isso que eles pedem, Com certeza. né? Algumas bancadas, né, tinham instalado aliás, termômetros analógicos aqui também, né? Uma vez eu estava brincando foi de um forno que eu desmanchei, um forno elétrico, eu desmanchei só para ver como que era
Para entender qual que é o... Depois não consegui montar, não, viu? Mas é aquela junta, né? Dois metais, né? Bimetal, que tem uma diferença. o bimetálico. Um equipamento utilizado também aí nas inspeções é o boroscópio, o fibroscópio, né? Também na aeronáutica se utilizava esse instrumento, inclusive, né? Lá nós tínhamos tanto da haste flexível quanto da haste rígida. Na indústria se usa basicamente o da haste flexível, né? O da haste rígida é específico do processo aeronáutico mesmo, do motor. Então, imagine, né? O motor da aeronave era... quem fabricava ele era a GE. Então, não podia abrir, né? Se tivesse que fazer alguma manutenção, tem que mandar para a GE. Então, se tivesse algum parâmetro fora no motor, antes de qualquer ação, primeiro eles faziam a inspeção por sonda boroscópica, né? Para verificar possíveis trincas, né? Era mais trincas mesmo, tá? Na parte das palhetas, né? Porque qualquer impacto ali, né? Poderia ocorrer algum rompimento, né? Conhece boroscópio? A gente usa aqui para serpentinas de trocador de calor, serpentina não, né? Entendi. Para os trocadores de calor e algumas tubulações. Não é aquela que você adapta no celular, não, né? Não. Conhece? Já viu para celular? Não, esse de celular nunca vi, não. Existe. Opa. A gente tem que dar solução para tudo. Imagine um engenheiro mecânico recém-formado que quer fazer inspeção NR13. Primeira coisa que eu falo para ele, compra um medidor de espessura. Só que a NR13 fala para fazer visual interno. Ele vai comprar um boroscópio? 90 mil reais, 90, né? Pesado. Por, acho que 100 dólares, 200 dólares, né? Existem uns adaptadores para iPhone, até para Android tem. Se adapta na câmera do telefone, acredita? Olha, tecnologia. Essa é novidade. Então, e pior que não é novidade, já faz uns 3, 4 anos que... Para mim é. Né? Não, depois você procura. Mas é uns equipamentos. É sério, cada coisa que você não imagina. Ó, 8, 9, meia agora, tem 10 minutinhos, a gente já está fechando aqui, ó. Dá tempo eu acho que dá tempo de eu pegar um ganchinho aqui no Google. Ó, sonda para iPhone. Vamos lá. Vamos ver se sai aqui, se eu estou aqui. Vai para Android, então. Câmera sonda para celular Android. Vamos lá. Puxa, tá aqui, ó. R$37. É porque o iPhone é mais caro, né? Entendeu? Câmera de inspeção, sonda endoscópia, LED, Android. R$37. Aí eu me surpreendi, viu? Não estava tão barato assim, não. Tá? Mas fique sabendo que... Os caras usam para eletrônica também. É mais porque, né, eles não sabem, que esse pessoal não está muito ligado com a nossa área, né, de inspeção, né? Mas imagine que você tem um compressorzinho, você retira aquela válvula dele, né? Fica um orifício ali, não fica? Sim. Você consegue introduzir a câmera. O problema é que essa daí, claro, você não vai ter a sonda convencional, o boroscópio de verdade, você tem um joystick ali, você consegue controlar, né, 360 graus lá dentro. Aqui não, aqui você vai meio num jogo de sorte ali. Mas pelo menos dá para você ver se tem corrosão, se tem incrustação, entendeu? E por
Eu vou comprar Tá isso aqui. barato. Eu vou comprar isso aqui, viu? Eu não sabia que tava tão assim barato, Barato, sim. né? Aí frete grátis ainda, comprando 3 ou mais. Olha. Mas vamos lá. Então é isso aí, viu, Alexandre? Aqui fala só resumidamente de equipamento de auxílio na inspeção, né? A gente viu alguns, né? Mas também é idem. A gente tinha lá espelho com haste longa, né? Espelho de haste curta, lupas se utilizava, né? Ainda mais na aviação que é tudo compacto. Nossa, para você tinha que trabalhar com espelho na mão também, né? Uhum. Para ver código do material já instalado e tudo mais, né? E aparelhos de iluminação, né? Inclusive blindados, né? Às vezes, né? A gente sabe que se a gente for fazer uma inspeção em um local com baixa luminosidade, precisa ter a luz artificial. E você garantir pelo menos 1000 lux ali. Isso vai estar no procedimento, viu? Todo ensaio, Uhum. né? Procedimento de ensaio da venda pede no mínimo 1000 lux. Só que se você tiver a luz do dia, já é garantia que a luz do dia dá 10.000 lux, até mais, né? Porém, né, beleza, você não tem, você vai ter que ter uma lâmpada artificial. Mas se for uma área classificada, ou seja, aí a gente já entra na questão de segurança do trabalho. O que é uma área classificada? É uma área com perigo de explosão, né? Ou seja, é uma área que tem vapores de gases combustíveis. A gente chama de área classificada. Lá já não se pode usar qualquer equipamento, né? Uma lâmpada eletrônica pode soltar uma faísca e ter um princípio de incêndio. Então tem que ser instrumentos blindados, né? Equipamentos blindados, tá? Aqui dentro de equipamentos é Por exemplo, 100% blindado. uma área de risco, né? O posto de combustível, você sabe que várias vezes já aconteceu acidentes, né, de incêndios, né, em posto de combustível, Uhum. né? Tem um Quando vídeo você bem instala famoso que todo técnico de segurança usa, é do cara tentando iluminar o tanque do caminhão com o celular e causar uma explosão. então, e pra você ter ideia, eu estava até comentando, né, fazendo uma jogada de raciocínio, né? O pessoal proíbe o celular, né? Porque o celular pode ter ali um eletromagnetismo e pode dar um princípio de incêndio, né? Uhum. Então, se for por esse raciocínio, é proibido ir no posto de gasolina e tirar a blusa de lã. Você já viu o que acontece quando você Também. tira uma blusa de Tem um lã vídeo de depois? uma moça pegando fogo, que pega fogo lá nos Estados Unidos, porque lá eles que abastecem, né? Ela tirou a blusa Que de ela lã vai. e pegou? Ah, Não, ela limpou a mão na blusa, assim, era uma blusa de lã, ela limpou a mão na blusa e pegou na bomba. Quando ela pegou na ela bomba, fez pegou fogo o na hora. atrito. Porque é o atrito. A blusa de lã, se você estiver tirando lá no escuro, pra você ter ideia, você até vê a luz das Uhum. faíscas que solta, né? É isso. Uhum. Praticamente é esse vídeo aí é Ela, bom. Esse vídeo eu não conhecia ela também, sai não. do carro, ela sai do carro, limpa a mão na blusa e quando ela vai abastecer, pega fogo. É estática, energia estática. E lá nos Estados Unidos eu já até sei, por exemplo, Califórnia, chega uma hora lá que o estado tá tão seco, né? Que qualquer lugar de metal que você rela, você já leva choque. Né? Você tem que andar aterrado lá. Você tem que andar aterrado, senão cria uma estática, você leva choque em qualquer lugar. Né? E tinha isso também, ó, falando de estática, cada história. Plástico bolha. Usa muito plástico bolha aí para embalar válvula, essas coisas assim. Sim, Né? Quando você estiver trabalhando com sim. plástico bolha, né? Desenrola ele, mas aí você tem que desenrolar ele, cortar e não relar mais em nada, né? E se você estiver usando bota ali, né, de emborrachada, você segura o plástico bolha contra o corpo assim, né? Chega em alguém que está distraído na orelha por trás, né? E põe o dedo. É na hora. E põe o dedo.
Alexandre, eu agradeço aí, tá? Eu que agradeço. Hoje, né, acho que a gente pode encerrar, né? Espero ter aí, né, abordado alguns assuntos de seu interesse aí, né? Feito uma dinâmica, né? Vamos trabalhando ali. Depois aqui tem essa parte de normalização, qualificação, certificação, né? A gente começa por essa parte na próxima aula, tá? E dá seguimento nesse módulo 3.